Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, reunidos nesta sala virtual, já acostumados a este encontro de toda segunda-feira às 20 horas, em torno de uma página do Evangelho. Que bom! Eu confesso a vocês que é uma alegria que se renova. Sabe por quê? Porque você veio. Eu digo isso com muita sinceridade. Milhares de pessoas ainda continuam encontrando desculpas de que não há tempo, não tem tempo. E não ter tempo para o Evangelho é não ter tempo para alimentar o espírito. Então, este é um momento mágico, é um momento único de alimentação do espírito. Isso não é invenção do agrício. Jesus disse isso. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E é muito importante considerar esta lição, este ensinamento. Afinal de contas, quem vai continuar a jornada depois desta jornada terrena? É o ser, a essência do ser, pensante e inteligente, o espírito. E quanto mais fortalecido ele tiver, melhor. Então, parabéns por terem vindo. Hoje, vamos primeiro um pensamento, uma conexão e dizer obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção deste momento. Em vosso nome, em nome dos benfeitores amigos, agradeço, Senhor, a bênção desta oportunidade e que esta energia benfazeja possa envolver, alcançar, envolver e beneficiar cada um desses companheiros e companheiras conectados conosco neste momento. Em nome de Deus e de Jesus, damos por abertas as tarefas de estudo do Evangelho da noite de hoje. Hoje, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo ele tem o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo extenso. Hoje nós vamos trabalhar os primeiros tópicos deste capítulo, são 5 tópicos. O primeiro deles, reconhece-se a árvore pelo fruto. Segundo, missão dos profetas. 3, prodígios dos falsos profetas. 4, não acrediteis em todos os espíritos. E quinto, caracteres dos verdadeiros profetas. Aproveito para lembrar a todos que estão aqui conosco que vamos estudar juntos, vamos refletirmos juntos, passo a passo do capítulo. Então eu peço que fique até o final, até o momento da prece. Sabe por quê? Porque ali nós vamos fortalecer a nossa força, a nossa energia, o alimento do espírito. Juntos somos força. Já estudamos isso lá em O Livro dos Médiuns. Então, ficar até aquele momento é você se permitir dar sua cota de contribuição para fazermos juntos a conexão com o alto, para reabastecermos os nossos espíritos. Dito isso, vamos juntos nesta reflexão. Tópico número 1. Reconhece-se a árvore pelo fruto, trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 7, versículos de 15 a 20. Diz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Aí Jesus faz uma pergunta para justamente estimular, provocar o nosso entendimento. Podem-se colher uvas dos espinheiros? Podem-se colher figos das sarças? Assim,
Toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não pode produzir bons frutos. E arremata: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, pois, por seus frutos. E aqui, quando ele fala de lobos rapaces, é no sentido de aquele que ataca a presa. Peles de ovelha, quer dizer, com habilidade, quando você menos espera, você foi enganado. E aí, mais um trechinho de Mateus e de Lucas. Mateus no capítulo 24 e Marcos, perdão, no capítulo 13. Diz assim: guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade, quer dizer, o descuido, o desregramento, as transgressões, o desrespeito à lei, aos costumes e à moral, como isso será muito abundante, a caridade de muitos se esfriará, deixa de ser realizada. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim, firme no propósito de aprender e servir e fazer o bem. Então, se alguém vos disser, diz o texto bíblico, o Cristo está aqui ou está ali, não o acrediteis. Por quê? Se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, e até seduzir, se é possível, os próprios escolhidos, ou seja, até pessoas de bem poderão ficar fascinadas, seduzidas pelos prodígios. Prodígios são aquelas obras, aqueles feitos extraordinários, tidos como milagres, sobrenaturais, fora das leis naturais. E nós vamos estudar essa questão. Então, o que é que nós vimos aqui para começar nossa reflexão da noite e abastecer o nosso espírito e nos fortalecermos? Um alerta de Jesus há mais de 2000 anos e uma lição de uma clareza extraordinária. Pelo fruto se conhece a árvore. Pela obra, pelo resultado, pelo comportamento. Então, item 1, texto do Evangelho. Item 2, missão dos profetas. Mas nós temos notícias dos profetas. A Bíblia está lá recheada de relatos dos profetas. E qual é a missão dos profetas? Eles tiveram e têm o seu papel. Quando eu busco o significado da palavra no dicionário, está dito que é aquela pessoa que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Quando nós estudamos o Evangelho, nós observamos um sentido muito mais amplo, muito mais abrangente, que diz assim: é aquele que é enviado de Deus com a missão de instruir os homens. E por isso eles tiveram um papel extraordinário desde Moisés até a chegada de Jesus. E instruir os homens e lhes revelar coisas ocultas da vida espiritual. Acontece que um homem pode instruir, pode ser profeta, instruir os homens sem fazer predições. E os judeus acreditavam nisso. Tanto que zombaram de Jesus quando Jesus foi preso, diante de Caifás.
dos escribas, dos anciãos, e ali zombavam de Jesus. Tu não és profeta? Profetiza agora. Acontece que, por intuição do alto ou revelação providencial de Deus, alguns profetas tiveram a capacidade de prever o futuro para transmitir instruções aos homens. Com a ocorrência desses fatos reais, o dom de predizer o futuro foi encarado, incluído como um dos atributos da qualidade de profeta. Vou dar um exemplo. O profeta Isaías, por exemplo, previu a forma como o Messias iria reinar, Jesus. Sem guerra e sem espada, pela humildade. João Batista previu a vinda de Jesus. Então, daí, a palavra tomou esse sentido ou esse significado de instruir os homens e prever o futuro. E agora nós vamos para o tópico 3. Aí apareceram e aparecem falsos profetas. E que estão nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual, e que nós vamos falar deles daqui a pouco. Levantar-se-ão falsos profetas, falsos cristos, que farão grandes prodígios. E aqui entenda, fenômenos extraordinários, excepcionais, fora das leis naturais. E eles fazem isso se dizendo ser a ponto de cativar, fascinar, seduzir, e algumas pessoas acabarem entrando, e não são poucas. Então farão coisas de espantar para seduzir até mesmo os escolhidos, aquelas pessoas que já estão enveredando pelo caminho do bem. Então, quando é que esse termo prodígio era atribuído a um fato, a uma ocorrência? Prodígio, perdão, milagre, quando o fato, o acontecido, fugia ao conhecimento, à capacidade de avaliar, compreender. Faltava conhecimento para entender o que de fato estava acontecendo naquele episódio. Então, as leis naturais, elas são obras exclusivas de Deus. Elas não podem ser simplesmente derrogadas, anuladas por seres inferiores, perversos, mal intencionados. Portanto, esses seres não têm o poder de fazer o que Deus faz. Mas como é que podem, então, as pessoas não perceberem isso? Dada a capacidade, a habilidade dessas criaturas, se dizendo ser. Então, aos olhos do vulgo ignorante, ou seja, ignorante aqui, entenda que a ausência de conhecimento acerca de, eu ignoro o assunto, não entendo isso ou aquilo. Isso é ignorar a ausência do conhecimento. Então, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, milagre. E aí, daí a importância de algo que nós já estudamos também nos ensinos de Jesus, quando ele fala para a gente procurar conhecer. Conhecer a verdade. Qual é a verdade que está por trás disso? E os alertas que estão nesse capítulo, na minha opinião, são excepcionais, extraordinariamente belos para todos nós que estamos aqui e que desejamos efetivamente avançar, crescer, aproveitar melhor o nosso tempo e não se deixar levar. Por quê? Uma vez conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, que antes era tão extraordinário, nada mais é do que a aplicação de uma lei natural. E a dúvida, o medo, a sombra que nos rodeia é dissipada, desfeita
pelas luzes do conhecimento. Daí Jesus trazer aquele ensinamento: buscai a verdade, que a verdade vos libertará. Acontece que nem sempre o conhecimento adquirido noutros tempos foi bem utilizado. Muitas criaturas usaram o conhecimento para satisfazer interesses escusos, outros interesses. Em todos os tempos, os homens exploraram certos conhecimentos que possuíam, que adquiriram, porém com a finalidade outra, de satisfazer a sua ambição, satisfazer seus próprios interesses, darem prestígio a si próprios, divulgar pretensa missão divina, darem a si poder supostamente sobre-humano. Assim, surgem os falsos cristos e os falsos profetas. Daí a importância do estudo e do conhecimento. Vou repetir: buscai a verdade, vamos estudar, e na medida que a gente aprende algo, quando diz assim, a verdade vos liberta, quantos medos são dissipados quando nós compreendemos melhor determinadas situações, determinadas ocorrências. Na medida em que o homem cresce em conhecimento, em esclarecimento, o número dos falsos profetas vai desaparecendo. Por quê? Porque na medida em que eu vou compreendendo, eu deixo de dar crédito àquelas bobagens de alguém que está se dizendo ser, se passar por. Então nós vamos gastar a nossa energia, investir o nosso tempo numa fonte segura. Então, é o alerta de Jesus. Porque esclarecido, o homem compreende que tais fenômenos nada têm a ver com missão divina. Ele compreende que esses tais fenômenos podem ser fruto de um conhecimento adquirido ou simplesmente de uma faculdade orgânica, como qualquer outra faculdade, que qualquer um pode possuir. E nós já estudamos isso numa das aulas anteriores. Que a faculdade mediúnica, por exemplo, é uma faculdade orgânica como qualquer uma das outras faculdades que possuímos. Lembram-se? Nós já estudamos isso para aqueles que estavam naquela aula, naquele capítulo. Então vamos buscar nos alicerçarmos no Evangelho de Jesus. E para a gente continuar com o link da abertura. Uma árvore boa não pode produzir, pode dizer de si para consigo, maus frutos. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Pela obra se conhece o autor. Então conhece-se o verdadeiro profeta pelos seus caracteres mais sérios e sérios e exclusivamente morais. Como é que eu faço isso? Como fazemos isso? Não acreditando em todos os espíritos. E aqui, eu repito, sejam eles com suas propostas aqui no mundo encarnado, no mundo material, ou aqueles com os quais nós interagimos nas reuniões mediúnicas. E daí a importância do cuidado, não se fazer reunião em qualquer ambiente, em qualquer lugar, a qualquer pretexto, e sobretudo por interesses materiais, porque eles estão em toda parte, nós vamos ver daqui a pouco. Os perigos de acreditar em todos os espíritos. Então, como é que eu faço isso? Não acreditando em todos os espíritos. Diz o texto de João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque vários profetas se ergueram no mundo. Alerta dos ensinos do mestre desde a sua passagem, já desde o primeiro século da era cristã, e ainda há dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que ainda acreditam nas facilidades propostas por enganadores.
Ah, mas e os fenômenos espíritas? Ah, lá na doutrina espírita não acontecem os fenômenos espíritas? Acontecem. Esses fenômenos não dão crédito aos falsos cristos e falsos profetas? Não, não dão, não. Esses fenômenos espíritas não produzem milagres e prodígios? Não. Por que não? Acontecem fenômenos lá? Acontece. E não produzem milagres e prodígios? Não. Por quê? Por uma razão muito simples. Da mesma maneira que a ciência vem revelar as leis do mundo terreno, do mundo material, a doutrina espírita vem revelar, explicar, esclarecer as leis desconhecidas que vão além do imediatismo da matéria. Que leis são essas? As leis que regem as relações do mundo material com o mundo espiritual. Então, quando eu compreendo esse mecanismo, eu entendo como se dá esta interação, esta relação, como os fenômenos acontecem e são os mais diversos. Eles deixam de ser milagres, porque eu compreendo. Eu me proponho a usar o recurso que Deus me permitiu possuir nesta encarnação e utilizá-lo para servir, para contribuir, para auxiliar, para ajudar a aliviar dores, às vezes seculares, como é o caso de algumas criaturas que nós atendemos nas reuniões mediúnicas. O problema é quando algumas pessoas com essas faculdades ficam fascinadas com propostas extraordinárias que ouvem ou até veem. Eu me lembro, certa ocasião, eu li um livrinho pequenininho, gostoso de ler, chamava-se O Mundo de Francisco de Assis. E havia um relato lá de que um companheiro seu de moradia, de Francisco de Assis, teve um sonho. E naquele sonho ele recebera a visita de Jesus. Ele acorda num misto de fascinado e transtornado, que ele dizia a ele que tinha recebido uma mensagem. Ele seria o novo mensageiro de Jesus na terra. E aí, no dia seguinte, o Espírito apareceu para ele de novo, se dizendo ser Jesus. E ele ficou mais atormentado ainda, porque ele soube que a mensagem, a nova mensagem, contrariava tudo aquilo que ele havia lido e estudado até então sobre a mensagem de Jesus. No terceiro dia, ele procurou o irmão Francisco para lhe dizer da sua angústia, da sua dor, mas, por outro lado, ele tinha recebido a visita de Jesus. E o irmão Francisco, como abraça a toda criatura bondosa, o ouviu pacientemente e fez uma pergunta para ele. Você conhece as lições de Jesus? Sim. Bondade e amor. Traz consolo e tranquilidade, alivia a dor. Se fosse Jesus, você estaria nesse sofrimento já há mais de 2 dias? E aí é que ele cai em si, que tinha sido vítima de alguém se dizendo ser, para atormentar, para se divertir. Estou citando esse relato que está em um livro, mas conhecemos outros. De quantas criaturas ficaram fascinadas com propostas mirabolantes, e não é assim. Nós temos a nossa cota de trabalho, a nossa cota de responsabilidade, e para alguns, de sacrifício. E que vale a pena. Como diz o Espírito André Luiz, aguenta firme, porque superado esse obstáculo, celebra, e ali você está mais fortalecido para trabalhar novos desafios, encarar novos obstáculos e celebrar novas vitórias ali na frente. Mas tem pessoas que ficam na busca dessas propostas milagrosas. Então, compreendido o fenômeno, não há mais milagre. Não há mais. Assim, as luzes do conhecimento e da compreensão, trazidas pela doutrina espírita, na medida em que explica esses fenômenos,
não compreendidos lá atrás, destrói o que restava no domínio do maravilhoso, do sobrenatural, do miraculoso, pela falta de entendimento. Então a doutrina é libertadora por conta disso. Agora, é claro, é um convite a todos aqueles que querem ampliar o entendimento, de compreender que somos espíritos e, como tal, devemos proceder. Enquanto estivermos de passagem neste planeta, aproveitar o máximo do tempo para conhecer, aprender, corrigir a rota e construir créditos para alimentar o espírito, que é quem vai prosseguir na caminhada. Então, aparecem os falsos cristos, os falsos profetas, com um fenômeno isolado, e um fenômeno isolado não prova nada. Porque uma missão só se prova pelos efeitos morais que ela produz. De novo, pela obra se conhece o autor. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Então, a grande contribuição da doutrina espírita para a humanidade é que, ao investigar a causa de certos fenômenos, levanta o véu que cobria tudo aquilo que ficava no campo dos mistérios e os explica. Não há mais mistério. E aí a verdade vem à tona. E quando a verdade vem à tona, é como o sol que dissipa o mais denso dos nevoeiros. Então buscai a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a melhor maneira de nós fazermos isso? O que nós estamos fazendo hoje aqui? Estudando. Isso faz toda a diferença. Ouvi alguns companheiros que participaram de alguns outros estudos anteriores, tanto de segunda quanto de quarta, quanto dos outros dias de estudo. E alguns já nos trouxeram o seu testemunho de que vão ampliando a compreensão, o entendimento. Outros já nos confessaram alívio de algumas angústias, alívio de sobrecarga, porque nós compreendemos este Deus que é justo e bom. Deus não castiga ninguém, mas às vezes a pessoa, pela ausência do conhecimento, ou até por descuido e por invigilância, se permite a facilidades que vão pesar. Mas Jesus veio para dizer o seguinte: olha, cada um segundo suas obras. Procura estudar, procura compreender, para você ver como você vai viver melhor. E a doutrina vem e revela mais ainda. Uma outra categoria de falsos cristos e falsos profetas, mais perigosos ainda, que eu até exemplifiquei há pouco, que é aqueles que estão lá do outro lado da vida, no mundo espiritual. Espíritos desencarnados, livres da matéria e que se apresentam pela via mediúnica. A capacidade, enfim, a pessoa percebe, vê, ouve, ou vai se servir de um médium que se presta a esse papel. E acabam sendo conduzidos por espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios. E por que é que eles apresentam tanto perigo? Por quê? Porque, muitas vezes, com nomes veneráveis, eles recomendam ideias terríveis, absurdas, bizarras, mas já na sutileza, já se apresentaram com um nome importante, venerável, e a pessoa fascinada, como aquele caso que eu contei, mas era Jesus. Tá, mas e se fosse, você estava mal assim? Não! Ah, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E algumas pessoas acabam embarcando nessa roubada. Muitos se apresentaram e se apresentam atualmente como alguém dos antigos profetas. Tem alguns que vêm se dizendo ser o Cristo. Maria, mãe de Jesus. É. E muitas vezes conseguem se fazer passar como tal, porque pessoas não estudaram,
Estão ali à busca de facilidades. E não existe, existe trabalho. E lei de causa e efeito. A todo trabalho corresponde um resultado. A toda ação, uma reação de mesma intensidade em sentido contrário. Então, hábeis e sutis acabam fascinando algumas pessoas que não percebem que estão sendo enganadas. Infelizmente, isso ainda acontece. O que fazer? Vamos resgatar João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. E aí o Espiritismo vem e ensina o meio de os provar. Como fazer para conhecer os bons espíritos, para não se deixar enganar. Avaliando seus caracteres. Sempre morais. Nunca materiais. Espera lá. Avaliando seus caracteres. O que significa isso? Caracteres é de caráter. Então é avaliando o caráter do comunicante. Ou os caracteres dos comunicantes. Dois supostos profetas. Então, se for uma pessoa, o seu caráter. Se for várias, seus caracteres. Caracteres é plural de caráter. Caráter. E nós temos que ter isso alinhado aos preceitos morais. Nunca materiais. Nunca materiais. Busquemos mais uma vez o ensino de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. E aqui, vamos lá, dica número 1. Quero deixar aqui. Para aqueles companheiros e companheiras que já estudaram o curso básico de mediunidade conosco, é só um refresco de memória, se assim o desejarem. Livro dos Médiuns, capítulo 24 e seguintes. Sobre as qualidades morais, sobre a identidade dos espíritos. Me lembro que lá tem um relato de um camarada que se apresentou numa comunicação se dizendo ser Jesus. E na medida em que ele foi sendo, a conversa foi avançando e o interlocutor foi perguntando a ele, então você está me dizendo que você é Jesus Cristo? E ele diz assim, eu estou lhe dizendo que eu sou filho de Deus. Só estou aqui dando uma ilustração para que a gente busque um incremento dos casos e dos relatos de como lidar com isso lá em O Livro dos Médiuns. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estar conosco no curso básico da mediunidade, e que dentro, em breve, se Deus quiser, nós estaremos retomando as nossas atividades dos cursos, do curso básico de doutrina, curso básico da mediunidade e curso básico do evangelho. Vamos estudar juntos. Lembra? Quando a gente conhece, quando a gente entende, acaba-se aquela coisa do sobrenatural. Então, nas comunicações com os espíritos, cuidados necessários. Desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Fugir de todo aquele que revela pelo menos um átomo de orgulho. E preste muita atenção no teor da mensagem. Por quê? Cada criatura carrega consigo, sobretudo nos seus atos, o cunho de sua grandeza ou da sua inferioridade. Nos seus atos vai revelar a sua essência, a sua superioridade ou a sua inferioridade. E agora nós vamos para o tópico quinto e último, que são os caracteres dos verdadeiros profetas. E eu já expliquei. É o caráter. Nós estamos nos referindo ao caráter do indivíduo. Ou caracteres
desses profetas. Agora vamos falar dos verdadeiros profetas. Recomendação útil para todos os tempos. Grave isso. Desconfiai de todos os falsos profetas. Desconfia. Em tempos de transição e transformação da humanidade, costuma surgir ambiciosos que se colocam como reformadores e até como messias. É preciso manter-se em guarda, atento, vigilante. Eu me recordo de um atendimento que fiz, certa ocasião, em uma reunião mediúnica, e se apresentou um espírito dizendo ser um mentor daquele grupo. Primeiro fez todo um preâmbulo muito bem feito, por sinal. Mas já do meio para o fim, ele posta a mensagem que ele queria. Ele planta a semente da erva daninha. E fez uma proposta que conflitava, ia de encontro. Não era ao encontro, de encontro. Com os postulados do Evangelho de Jesus. E quando eu questionei ele, colocando em xeque o que ele dizia com o que o Evangelho recomendava, ficou muito bravo. Mas muito bravo. Então, esses, os falsos profetas, eles não têm o amor para ouvir, escutar, reconhecer. Ao contrário, os benfeitores, se nós fizermos uma contestação, eles não se ofendem. Mas aqueles que carregam intenções más, querem pressa que a mensagem seja acolhida para fazer a sua presa. Então, muito cuidado. Como é que eu faço isso? Primeiro, Deus só confia grandes e importantes missões a pessoas capazes de cumpri-las. Portanto, são espíritos superiores àquelas pessoas do meio para o qual ele veio contribuir. São criaturas em condições de contribuir para o bem, para trazer alívio, conforto, esperança. Então, qual é a conclusão? Que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pelas evidências de suas obras, sua superioridade, suas virtudes, sua grandeza aparece no resultado do trabalho que realiza, da mensagem que deixa, pela influência da moral elevada dos preceitos doutrinários de Jesus. Se isso não se verifica, meus irmãos e irmãs, estamos diante de uma farsa, de uma mentira. Em síntese, avaliar se o resultado do trabalho está alinhado com os preceitos de Jesus. Simples assim. Nesse sentido, os verdadeiros profetas, missionários de Deus, se revelam pelos seus atos. Eles são identificados, nós os percebemos. E nós estudamos isso lá no Livro dos Médiuns. Pelo teor da sua mensagem, pelo bem-estar que proporciona. Nós os reconhecemos pelos seus atos. Os falsos profetas, eles mesmos se dizem os enviados de Deus. Os verdadeiros são humildes e modestos. Os falsos, orgulhosos e cheios de si. Arrogantes. Impacientes. Falam alto e, como todo mentiroso, têm pressa. Parece que estão sempre com medo de não serem acreditados. Então, muitos impostores se apresentaram como os apóstolos do Cristo. Outros como sendo o próprio Cristo. E aqui eu quero deixar a dica número 2. Note aí. Para evitar cair nessa armadilha. Aqueles que se apresentam como o Cristo,
É uma pergunta. Aqueles que se apresentam como Cristo têm todas as virtudes do Cristo? Facilmente você verá que, além de não ter as virtudes sublimes do Mestre, de amor, humildade e caridade, além de não ter nenhuma delas, possui o que Jesus não possuía: o orgulho e a cupidez, a avidez, a ganância, a cobiça, nas suas palavras, nos seus atos. E assim nós concluímos esta proposta que Kardec nos traz, comentando este trecho do Evangelho de Jesus e nos convidando a ampliar o nosso olhar sobre essas presenças que são espíritos, quer sejam encarnados prometendo milagres, quer sejam desencarnados prometendo prodígios e milagres. Então nós vimos até aqui, reconhece-se a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. 2, missão dos profetas: instruir os homens e trazer revelações do mundo espiritual para orientar as pessoas para viver melhor. Prodígio dos falsos profetas: 3, considerados como prodígios e milagres porque as pessoas desconheciam como aquilo se dava, que é o que nós estudamos hoje em O Livro dos Médiuns, como se dá essa interação entre o mundo espiritual e o mundo material, e testemunhamos isso hoje em larga escala nas reuniões mediúnicas, bem estruturadas e alicerçadas em estudos da doutrina. 4, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Pelo teor do que está sendo proposto, agora nós já sabemos que dá para a gente saber se a mensagem é boa ou não. Por quê mesmo? A árvore boa não pode dar mau fruto. E por fim, caracteres dos verdadeiros profetas: humildade. São humildes, modestos, e pregam a mensagem em consonância com as instruções do Evangelho de Jesus. É o que nós tínhamos para esta noite e, neste momento, lhes agradeço por estarmos conosco até aqui. Agora nós vamos para as perguntas, se houver, e na sequência nós vamos fazer a nossa oração, aquele abastecimento, aquele fortalecimento, aquela conexão direta com o plano espiritual. Fabrício, Sim. eu acho que o tema é bastante oportuno e nós também devemos atualizá-lo para algumas ocorrências no movimento espírita, que é Sim. onde nós estamos convivendo. Uhum. Muitos desses pseudo-sábios espíritos conseguem, pela via mediúnica, envolver certos médios que, inclusive, acabam publicando livros. Uhum. Se espalham pelo movimento espírita, que são revendidos em livrarias, nas bibliotecas. Então, cuidado que nós devemos ter para lermos esses livros com a reflexão que a doutrina espírita e Kardec nos propõe, analisando tudo, conferindo, comparando, para nós não nos deixarmos envolver por essas falsas propostas, falsas revelações espirituais. Era isso. Deixa eu aproveitar para dizer que o Donizete começou aqui puxando a linha. Fiquem à vontade, esses minutos que nós temos ainda é para isso mesmo, para trazerem perguntas e contribuições. Eu agradeço a contribuição do Donizete, que como escritor, que já está no seu 10º livro, não é? É isso, Doni? Isso. Nos ajudou aqui a trazer conteúdo dentro do que nós estudamos aqui hoje. Eu disse, eles estão por toda parte. E um dos cenários onde atuam é nesta seara da escrita, porque satisfaz a vaidade e muitas pessoas investem precioso tempo lendo nada, porque às vezes a mensagem não acrescenta e pode ter no seu bojo perigos,
com o conhecimento, com o estudo da doutrina. Nós podemos ler essas obras com o conhecimento, sim, para a gente ter uma consciência crítica daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Uma das facilidades da videoconferência pelo Meet é justamente nós podemos participar. Então, nós gostaríamos que as pessoas viessem para as nossas reuniões exatamente com este propósito. Todos nós estamos aqui aprendendo. Muitas vezes o tema que o expositor nos traz é um tema muito interessante, que diz respeito à nossa vida, às nossas experiências. E a gente pode aproveitar para tirar uma pergunta, né, tirar uma dúvida. Se não quiser falar diretamente pela câmera ou pelo microfone, pode postar no chat que nós estamos acompanhando. Agrício, Donizete. Sim. Nayara, tudo bem? Poxa vida, hein? Que beleza! Então, tá bom. A minha pergunta eu não sei se todos têm acompanhado, através do Facebook, algumas casas espíritas e alguns médios têm vinculado muitas cartas psicografadas, muitas mensagens psicografadas em relação ao nosso momento atual. Como a gente pode correlacionar todo... E isso tem sido muito mais do que dos outros tempos, né? Foi exacerbado agora com essa questão da pandemia, sobre mensagens de quando começa, de quando acaba, a profecia do Chico Xavier, que foi muito discutida, se era profecia, se não era. O que a gente pode pensar sobre essas mensagens e cartas psicografadas que estão sendo vinculadas? Bom, eu tenho visto algumas, confesso que não tenho devotado tempo a uma avaliação criteriosa por conta do contido na própria doutrina espírita. Em O Livro dos Médiuns, nas questões 223 e parágrafos ou tópicos seguintes, diz o seguinte: desconfiai de toda a mensagem que vem com data. Então, recentemente, saiu uma mensagem dizendo, olha, tem uma mensagem dizendo que até tal data vai acontecer isso, mas a partir de tal data vai acontecer aquilo. Mas, na sequência, ele diz o seguinte, sabe o que vai acontecer nessa data? Nada. Ou seja, olha a confusão. Então, vamos ficar com a doutrina. Desconfiai, lá nessas questões 220 e seguintes, diz o seguinte, nenhum espírito orientador traz mensagens precisando datas. Eles podem fazer alertas nos convidando a sermos vigilantes. Espera lá, a vigilância está dentro do preceito de Jesus. Então, eu recebo, de minha parte, e como estudioso da doutrina, e como orientador na casa espírita que militamos, o Grupo Espírita Jesus de Nazaré, eu tenho cuidado de dizer o seguinte, vamos respeitar estas pessoas. Pode ter um trabalho sério por trás de tudo isso, mas pode ter uma falha de assimilação e de transmissão do conteúdo da mensagem. Uma palavra, uma vírgula ou um ponto pode comprometer a essência da mensagem. Então, eu particularmente recomendo cautela, como recomendou Jesus. O que ele diria? Vigiai e orai. Não acrediteis em todos os espíritos. Então eu sei, existe muita dor, muita angústia, muita ansiedade. Aquela carta me trouxe um conforto. Se te trouxe conforto e te fez bem, ótimo. Mas e a hora que chegar aquela data? A véspera daquela data? Tem pessoas que morrem antes da véspera. Então, muito cuidado. Então, na minha opinião, cautela, vigilância. Agrício, acho que nós podemos também acrescentar aí, dentro da fala da Maiara, é que nós temos responsabilidade na divulgação dessas mensagens. É não divulgar, né? A gente vê muito disso. Companheiros espíritas multiplicando fake news espíritas sem passar pelo crivo de Kardec. Análise, tudo isso que você falou. Então, nós temos responsabilidade em não propagar algo que seja suspeito, que seja indevido dentro do movimento espírita. Porque aí somos nós que vamos nos tornar os pseudo-sábios, né?
Sim. Muito bem lembrado. Acredito que eu quero agora aproveitar já os dois comentários, a pergunta e o comentário do Donizete, para dizer que nas conversas pessoais, nos atendimentos individualizados, eu tive já a oportunidade de conversar isso com diversas pessoas, sempre sugerindo que não passe para frente. Então, quero aproveitar este fórum nosso aqui para fazer ainda mais e melhor. Que cada um de nós, sejamos multiplicadores desta instrução. Não passe para frente. Seja você o ponto final de uma mensagem que você não conhece se ela é verdadeira ou não. Seja você o ponto final de uma fake news. Algo mais, minha gente? Estamos chegando naquele momento em que a gente vai junto elevar o pensamento, conectar com a energia da fonte divina, do alto, e nos abastecer, a nós, ao nosso ambiente, ao nosso lar, onde nós estivermos.